Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e recentemente eu liberei um vídeo aqui no canal onde eu mostrei a biblioteca Apex Charts, que é muito bacana para a criação de gráficos e dashboards ricos com React.js. Nesta lição, eu quero fazer com você a obtenção de dados externos de uma API externa para popular gráficos utilizando essa mesma biblioteca. Então é importante que você já tenha feito o tutorial anterior, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição do vídeo, para que você consiga plenamente acompanhar esse aqui. Se você não fez, ainda assim eu acho que você vai conseguir acompanhar. Mas na dúvida, fica aí minha recomendação. Então, bora para a lição? Vamos lá! Então, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa é a gente agora pegar dados de mercado, dados reais, certo? Para plotar no gráfico. Que dados fake ali, barbada, né? Agora eu quero saber, pegando dado de mercado mesmo, dado real. Aqui eu vou pegar dados do mercado de criptomoedas, certo? Mas você pode pegar aí dado de qualquer fonte que você tiver acesso às informações. Além disso, eu vou fazer em cima da corretora Binance, que é a corretora que eu trabalho, mas se você conhece outra corretora e esta outra corretora tem API pública, fornece os dados publicamente, você tranquilamente pode adaptar o meu código, né, o que eu vou mostrar aqui, e que vai ficar no link da descrição. Na descrição do vídeo vai ter links, né, depois que eu acabar a live, você vai poder pegar lá também os meus fontes, e aí você depois adapta também para outras corretoras, sem problema nenhum, tá? Como tem que escolher uma fonte, vou pegar a Binance porque ela tem publicamente todos esses dados aí, é muito simples, muito tranquilo de utilizar, tá bom? Se eu procurar aqui no Google, Binance API REST GitHub, e essa fica uma dica para vocês procurarem de outras corretoras também, né? Então, bota o nome da corretora, API REST, API REST GitHub, alguma coisa assim, você vai cair aí na documentação, se existir, né? A documentação de API da corretora. Então aqui, estou na documentação da API REST da Binance, certo? E se eu rolar aqui as possibilidades, tem um endpoint, né, um endereço, que é esse aqui, ó, client/candlestick data. E é esse o cara aqui que a gente vai utilizar. A Binance fornece publicamente através da API dela, certo? Você chama aqui, faz um get em /API/v3/clients, você passa qual par de moedas que você quer, qual o intervalo do tempo gráfico, né? E quantas velas você quer, e ela lhe retorna, né, um array de velas, onde cada vela é um array de informações, com cada uma das informações aí que diz respeito, né, àquela vela em questão, certo? Um tempo de abertura, máxima, mínima, fechamento e assim por diante. Então é essa aqui a API que a gente vai utilizar para pegar os dados históricos para conseguir montar o gráfico. Depois, para pegar a informação atualizada, daí a gente vai fazer de outro jeito que eu vou mostrar para vocês, mas a segunda etapa, a gente vai utilizar essa API aqui. E aí entra um detalhe importante. Para você consumir APIs, você tem que fazer isso através de um back-end, ou através de uma aplicação desktop, ou através de um robô. Você não pode fazer isso diretamente pelo front-end, que é a interface gráfica, tá? Web. Tá? Existem questões de segurança nos navegadores que impedem que essa minha aplicação aqui se conecte direto lá na API e pegue as informações, tá? Por questões de segurança aí, os navegadores não deixam. Isso é chamado de política de CORS. Talvez alguns já tenham tido erros, CORS, Policy Violation, alguma coisa assim, porque é uma medida de segurança que os browsers têm, certo? Então, se eu vou consumir a API da Binance, eu vou precisar fazer isso por um robô, ou pelo back-end, ou por uma aplicação desktop. Não vai fazer pelo front-end aqui, certo? Eu vou criar, então, um back-end, né, um servidorzinho, um robozinho, como quiserem interpretar isso, uma APIzinha, usando Node.js. Node.js é uma tecnologia também do ecossistema do JavaScript, que é muito utilizada para fazer esse tipo de aplicação, né, de retaguarda, vamos dizer assim, tá? Que a gente chama de back-end, né, que seria a retaguarda dos sites, tá bom? Por uma questão de simplicidade,
eu vou colocar tudo junto no mesmo projeto, certo? Mas quem já tiver mais conhecimento de Node sabe que tem jeitos melhores de estruturar este projeto. Eu vou colocar tudo na mesma pasta, tudo meio junto ali para simplificar. Mas sinta-se bem à vontade de criar outro projeto, fazer eles conversarem e assim por diante. Bom, quem já souber como fazer. Então, eu vou instalar aqui no nosso projeto TradeView alguns pacotes adicionais para que a gente consiga fazer essa comunicação com a API da Binance e pegar os dados que a gente vai precisar para plotar o nosso gráfico lá, certo? Então vamos instalar novos pacotes. npm i, né, para instalar. Nós vamos precisar do Axios. Para que serve o Axios, Luiz? Para fazer comunicação com a API. Nós vamos precisar do Cors. Para que serve o Cors, Luiz? Para a questão de segurança que eu mencionei, né, de comunicação com a API, que no browser não deixa, né? E daí na retaguarda vai deixar, no back-end. O que mais? Vamos precisar do Express. Para que é o Express, Luiz? A criação dessa nossa retaguarda do gráfico. Então o gráfico ali, o Apex Charts, monta o visual e o Express faz a parte de dados, né, de construção dos dados para fornecer para ele. Beleza? Então vamos instalar esses pacotes aqui. Pacotes instalados. E agora, eu vou vir aqui no nosso projeto e eu vou criar um outro arquivo que eu vou chamar de server.js. Vou criar um servidorzinho JavaScript. Ele vai fazer a ponte do meu gráfico com a minha fonte de dados, no caso aqui a Binance. Então ele vai fazer esse meio de campo para a gente conseguir pegar essas informações de maneira segura. Perfeito? Beleza. Como é que eu crio um servidorzinho, então, utilizando aqui a tecnologia Node.js? Né? Mais especificamente, a biblioteca Express, que a gente instalou ali. Eu declaro const Express recebe um require de Express. Então, carreguei o Express. Nós vamos precisar subir esse servidorzinho numa porta. Tá? Então, eu vou declarar uma variável aqui de porta como sendo 3001. 3001 é um valor bem comum aí para porta de back-end. Toda aplicação ela tem que subir numa porta, né? Então, estou definindo uma porta aqui. Vou criar a nossa aplicação chamando a função Express, né, que a gente carregou ali em cima. Aqui vai a nossa programação. Primeiro nós vamos testar para ver se está funcionando, mas aqui vai a nossa programação. Aí eu mando a minha aplicação passar a escutar naquela nossa porta ali de cima, certo? E vou dar um console log aqui, server listening, né, que a aplicação está escutando, está funcionando. Perfeito? Só para a gente ver se está funcionando. Então agora eu vou ter duas aplicações. Eu vou ter o nosso servidorzinho, Node, para fazer essa comunicação, obtenção dos dados. E eu vou ter a aplicação React, aquela que o usuário usa no navegador. Certo? Então, eu vou abrir um outro terminal. Eu vou precisar ter os dois rodando, tá? Muito importante, tem que ter os dois rodando para poder a comunicação acontecer. Vou ir lá no desktop, vou na pasta TradeView, vou chamar o comando node server.js para subir aquele nosso servidorzinho ali. Ele não achou? Ah, tá dentro de src, né? É node./src/server.js. Agora sim. Então, reparem que deu a mensagem server listening, que quer dizer que ele conseguiu subir o servidorzinho ali, certo? Não faz nada por enquanto, mas ele já subiu o servidor. Perfeito? Então agora vamos criar o comportamento que vai pegar os dados lá pra gente. Que é aqui no meio que a gente vai colocar. Primeiro, eu preciso configurar o CORS, que é para a parte de comunicação, permitir a comunicação com esse nosso servidor. Eu vou carregar aqui o CORS do pacote CORS, que a gente instalou antes. Tá? Não estou dando muito detalhe de CORS aqui, pois na Wikipedia tem um artigo bem bom sobre CORS lá, quem quiser entender melhor como funciona essa segurança. Tá? E a minha aplicação, o meu app, eu vou dar um ponto use e passar a função chamada função CORS para ele. E aí é para ele se configurar com essa política aqui de segurança dos navegadores. Perfeito? Beleza. Agora eu vou fazer de fato a obtenção dos dados lá na Binance. Para obter os dados, a gente vai utilizar a biblioteca Axios, que eu mencionei na hora que a gente estava instalando.
Query em Axios. E aí eu vou configurar na minha aplicação e quando alguém fizer um GET nela, o GET é um dos verbos HTTP, né, para a gente pegar dados. Quando alguém fizer um GET nela, no caminho /clients, isso aqui eu estou inventando esse caminho, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, /velas, por exemplo, tá? /clients, ela vai disparar uma função assíncrona que espera 3 parâmetros. Tá? Isso aqui é coisa do Express, isso aqui é padrão do Express. Tá? Um parâmetro é as informações da requisição que foi feita. O segundo parâmetro, informações da resposta que eu vou devolver para o usuário. E o terceiro, se eu tiver várias camadas de execução, é para a gente chamar a próxima camada. Tá? É um conceito mais avançado. Beleza. Chamei, então, eu vou chamar, né, o app.get em /clients. Eu vou precisar passar para ele 2 informações para a gente pegar os dados na Binance. O par de moedas e o tempo gráfico. Essas informações vão vir na query string, que é aquela informação que vem depois do ponto de interrogação na URL. Né? Que lá é a query string. Então eu vou ter na query string um symbol e um interval, que eu estou pegando aqui e desestruturando em 2 variáveis diferentes. Que a gente chama de desestruturação de variáveis. Né? Eu pego este objeto aqui e transformo em 2 variáveis separadas. Perfeito? Se não veio symbol ou não veio interval, eu vou jogar para o usuário uma resposta de erro. Então, vou dar um res.status, vou usar o status 422, que é parâmetros inválidos, certo? E vou mandar uma mensagem para ele, um ponto .send, dizendo, né, que symbol and interval are required. Né? São obrigatórios. O par de moedas e o intervalo, o tempo gráfico, são obrigatórios, certo? Então, se ele não mandar, ele vai tomar um erro. E se ele mandar, só deixa eu botar um try catch aqui para a gente tratar possíveis erros. O que eu vou fazer? Eu vou lá na API da Binance pegar as informações. Como é que a gente vai na API da Binance? Com o Axios. Axios.get. E aí eu passo aqui a URL e vai pegar as informações. Eu estou usando aqui, ó, crase, tá, gente? Não estou usando aspas, nem simples nem duplas. Estou usando crase, que a gente chama isso de template string, que é para eu poder montar uma string combinando informações, né? Então eu vou ter o endereço como sendo https:// api.binance.com. Esse endereço, gente, aqui, ó, documentação da Binance. Tá tudo nesse documento aqui, certo? Vai ficar na descrição do vídeo, vai ter link com material de apoio. Tá tudo aqui. Quem olha eu programando acha que eu tô inventando isso, né? Mas não, tá tudo na documentação lá. Então, api.binance.com/api/v3/clients interrogação symbol, e aí eu vou concatenar aqui com a nossa variável symbol que veio aqui em cima, e comercial interval, e aí eu vou concatenar com a variável interval que eu peguei ali em cima. Isso aqui é para filtrar, né, o par de moedas e o tempo gráfico, certo? Eu tenho ainda um terceiro parâmetro que é, se não me engano, limit, que eu coloco quantas velas eu quero. Vou colocar que eu quero 60 velas. Você pode pedir até 1000 velas de cada vez, certo? Ele vai pegar 60, no caso aqui, mais recentes. Se você quiser uma data específica, aí você pode passar start e end, eu acho, ou start time, end time, alguma coisa assim, tá lá na documentação, você passa as 2 datas. Se você não passar as datas, vai pegar sempre mais recente. Então isso aqui vai me trazer 60 velas mais recentes para esse par de moedas neste tempo gráfico. Este retorno eu vou guardar numa variável response. Tem que usar o await aqui para só ir para a linha de baixo quando terminar essa chamada aqui na Binance, certo? E o resultado eu vou devolver para o usuário usando res.json. E aí eu pego no response.data. Aqui dentro vai ter os dados das velas, certo? Se der erro, eu vou devolver para o usuário um res.status 500
com um JSON, né, sendo, se veio response no meu erro, eu pego o data do response, senão eu pego a mensagem do erro. Pra gente conseguir saber, né? Se der problema, a gente saber o que aconteceu de errado aqui. Beleza? Então agora eu tenho um servidorzinho Node.js que pega dados da Binance sobre velas. Podemos testar esse cara aqui. Antes de plugar ele com o front-end, né? Sempre bom a gente testar. Vou derrubar aqui o terminal que estava rodando o servidor. Subir de novo. E para testar, eu costumo utilizar o Postman. Se você nunca utilizou o Postman, tem tutorial aqui no canal também de Postman. Tá? Vou fazer então um get no endereço http://localhost 3001. Como é que eu sei esse endereço? Localhost que está rodando o servidor na minha máquina. 3001 é a porta que eu defini nele, né? /clients, é este caminho aqui. Eu tenho que passar dois parâmetros, o symbol e o interval. Então, interrogação, symbol igual, por exemplo, BTC USDT, e comercial, interval igual, por exemplo, um M minúsculo, que é 1 minuto. Então, o preço, né, as velas de Bitcoin por Tether, tempo gráfico de 1 minuto. Isso já é dado de produção que eu estou pedindo, tá? Então aqui estão as últimas 60 velas para aquele par de moedas com aquele tempo gráfico. Isso aqui pegando dado já de produção, tá, gente? Isso aqui é dado de produção. Beleza? E chamadas como essa, eu posso fazer até 1.200 por minuto, certo? Não recomendo fazer mais de uma por segundo, mas eu posso fazer até 1.200 chamadas como essa por minuto, se for necessário. Beleza? Show. Então tá funcionando o nosso servidorzinho. Ele traz os dados que eu espero. Agora o que a gente tem que fazer? Eu tenho que pegar o front, que é aquele nosso gráfico, e ele ler os dados do nosso servidor. Então o nosso servidor vai na Binance e pega os dados. E aí o front vai no servidor e pega, né, os dados dele. Perfeito? Show. Um ponto importante, né? Reparem aqui como ele me retorna os dados. É um array de arrays. Se for na documentação, ó, ele me explica o que é cada informação do array mais interno. Isso aqui é meio ruim de trabalhar no front desse jeito, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe JavaScript para fazer uma conversão desses dados soltos para o formato esperado pelo Apex Sharps, que é XY, onde X é a data, né? E o Y é o preço, né? Na verdade o OHLC, né? O preço de abertura, máxima, mínima e fechamento. Então vamos fazer essa classe para fazer essa conversão. Vou criar aqui um novo arquivo. Essa etapa é opcional, tá? Eu poderia trabalhar com aqueles dados crus? Poderia, mas vai ficar mais elegante. É uma boa prática a gente trabalhar dessa forma aqui. Então criei um arquivo candle.js, certo? Ele vai ser um export default class candle. Beleza? E este candle vai ter um constructor. O constructor, ele é a função especial da classe para inicializar ela. Certo? E aí vai inicializar como? Passando o open time, o open, o high, o low e o close. E aí ela vai ter duas propriedades. A propriedade X, a gente usa o this para dizer esta minha vela, né? Propriedade X desta vela. Ela vai ser um new date de open time. O tempo de abertura da vela, né? Vai ser meu eixo X. E o meu Y vai ser, né? Como é que o Apex Chart se organiza? Vamos olhar de novo aqui, ó. O X é uma data e o Y é um array com 4 números, que é o OHLC. Então, o meu Y vai ser um array com os 4 números. Como esses open, high, low, close lá da Binance, eles vêm como texto, eu vou converter eles para número aqui, para não dar nenhum problema na biblioteca. Então, parse float do open, parse float do high, parse float do low e o parse float do close. Perfeito? Então, eu fiz a conversão de valores soltos para um objeto com o formato esperado pelo Apex Sharps, que é um objeto com XY, onde X é a data e Y é um array de 4 valores.
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar o código que conversa com o nosso servidor, pega os dados do servidor e converte para esse formato aqui. Isto eu costumo chamar de service. Tá? Em aplicações React, geralmente a gente tem as páginas, os componentes das páginas e os services, que é quem faz essas comunicações com os servidores. Então eu vou criar aqui um outro arquivo chamado Data Service. É um serviço de dados, né? Nós vamos precisar aqui exportar uma função async, né? Sempre que eu faço comunicação é async, tá? Tem que botar async na função. Quem quiser saber mais sobre async, tem um vídeo aqui no canal só sobre promises, async, await, essas questões ligadas aí muito, principalmente a APIs e bancos de dados. Então, export async function get candles. Então, uma função que vai pegar os candles do nosso servidor. O que ela vai esperar? O symbol e o interval. E aí, ela tem que fazer a comunicação com o servidor. Para fazer a comunicação, eu vou utilizar o Axios de novo. Tá? O mesmo Axios que a gente utilizou antes. Vou dar um import aqui, import Axios. No React, geralmente utiliza import, né? From Axios. Utiliza geralmente require no Node e import no React. Geralmente. Então aqui eu vou chamar o Axios.get. Usando o crase novamente. Localhost, na http:// localhost 3001, que é onde está o nosso servidor, certo? Existem maneiras mais profissionais de configurar essas questões, certo? Quem souber fazer, sinta-se bem à vontade. Não quero atrapalhar aqui com conceitos mais avançados. /clients, 2 pontos, symbol, e aí eu passo o symbol, e interval, e aí eu passo o interval. Mas, Luiz, a gente já não fez isso antes? É bem parecido, gente, com o que a gente fez ali no nosso servidor, tá? Só que eu tenho que fazer aqui também, porque o nosso front tem que comunicar com o back e o back tem que comunicar com a Binance. Infelizmente, por questões de segurança dos navegadores, não dá para fazer a comunicação direto na Binance, do navegador com a Binance. Não rola, tá? Por questões de segurança, os navegadores não deixam dar erro de cores. Tá? Como eu não quero tomar muito tempo aqui, eu não vou ficar simulando o erro com vocês, mas acreditem em mim, se vocês tentarem ir naquela URL direto da Binance aqui no front de vocês, não vai rolar, tá bom? Então aqui eu estou indo no servidor e o servidor vai na Binance e daí nos devolve os dados. Beleza. E aqui eu vou converter o symbol para to uppercase, tá? Vou converter ele para caixa alta, porque a Binance, se você mandar em caixa baixa, letra minúscula, o par de moedas, dá erro, tá? Então eu vou converter aqui para caixa alta. Isso aqui vai me retornar um response, tá? Que eu pego aqui com o await, para só ir para a linha de baixo quando terminar a execução, certo? E agora eu vou fazer a conversão que eu mencionei que eu ia fazer. Como é que eu vou fazer a conversão? O meu response.data vem um array de arrays, certo? Então eu vou fazer um map no primeiro array. E aí, para cada K, o que é um K? Um K é este array de dados soltos aqui, ó. O map vai passar pelo array de arrays. Para cada array interno, é um K ali no meu map. Quem nunca usou map na vida, tem um vídeo aqui no canal chamado High Order Functions, que é só sobre funções de arrays. Map é uma função de array. Então, para cada K, certo? Eu vou retornar um novo candle. Eu importei aqui em cima a nossa classe candle. Vou retornar um novo candle. Eu tenho que passar o open. O open time, ele é a primeira informação do array. Então, K na posição 0 é o open time. O open, ele é a segunda informação do array. Então, K na posição 1 dá o open. Depois K na posição 2 dá o high. K na posição 3 dá o low. E K na posição 4 dá o close. Tá? Tudo isso tem na documentação ali em mais detalhes. Então aqui eu estou convertendo um monte de dados solto num array, num objeto, candle, bonitinho, no formato que o Apex Chart já espera. Isso aqui vai gerar um array de candles. Eu vou
retornar aqui ao final da função. Então, para a função eu passo symbol interval, como retorno eu tenho um array de candles com XY no formato que o Apex Chart já espera. Vai ficar muito fácil agora de integrar com o Apex Chart. Beleza? Eu vou colocar aqui por padrão, ó. Se a pessoa não passar symbol, eu vou pegar a BTC USDT, e se ela não passar interval, eu vou pegar de 1 minuto, tá? Que é um M minúsculo. Beleza? Agora vamos utilizar esse data service para encerrar a segunda etapa do nosso tutorial, que é pegando os dados e populando no gráfico de maneira estática, sem atualização ainda. Então a gente vai voltar para o nosso app.js. Nós vamos importar a função getCandles do nosso data service, certo? E aí eu tenho que utilizar ela aqui na nossa aplicação e de alguma forma, né, eu tenho que passar essas informações para o nosso gráfico. Inicialmente eu vou só jogar na tela de qualquer jeito para a gente ver que está trazendo os dados no formato XY que a gente espera, perfeito? Como é que eu faço isso? Quando eu quero disparar alguma coisa, quando a tela abrir, por exemplo, eu utilizo uma função chamada useEffect, que ela é da biblioteca do React mesmo. Então eu importo ela aqui em cima. E aí aqui na nossa página, eu chamo useEffect, passo para ele uma função, e o segundo parâmetro dele, eu passo um array vazio para dizer que eu quero que execute apenas uma vez. A minha função vai disparar aquele nosso getCandles, e aí você pode passar o par de moedas que você quiser, tá? Desde que tenha na Binance, obviamente, né? Que é a Binance que a gente está conectando. E o tempo gráfico. Quando terminar de executar o getCandles, então, vou usar aqui um ponto .then, então, eu vou receber dados, esses dados eu vou jogar no console. E caso dê erro, eu vou pegar aqui no catch, e aí o meu erro, eu vou jogar um alerta. Se veio resposta no meu erro, eu pego os dados da resposta, se não, eu pego a mensagem dela crua. Perfeito? Tratando o sucesso, tratando o erro. Então vamos testar para ver se ele está trazendo, né, os dados já convertidos no formato bonitinho aqui para o nosso front, antes de passar eles para o nosso gráfico. É sempre importante, quando vocês estiverem construindo qualquer aplicação, vão fazendo e vão testando, tá? É muito mais fácil de vocês conseguirem identificar erros e corrigi-los desta forma. Ó, minha aplicação está off, vamos subir ela aqui, npm start, não esquecendo de deixar também o terminal do back-end up, tá? Tá subindo de novo aqui meu front, o gráfico ainda com os dados fake, mas vai jogar ele no console, ó que bacana, jogou aqui no console as nossas velas. 60 velas no formato XY, onde eu tenho a data no X e o HLC no Y, certo? Só o que falta agora é conectar esse array de velas com aquele gráfico ali que por enquanto está com dados fake. Perfeito? Então vamos fazer isso para encerrar a nossa segunda etapa aqui. Para a gente poder passar esses dados para o nosso componente chart, a gente vai precisar que ele espere propriedades. Então aqui na função chart, eu coloco props. Vou documentar aqui em cima. Um comentário. Eu vou ter somente uma propriedade, que é a propriedade data, que é os dados que eu vou plotar no gráfico, tá bom? Poderia ter mais propriedades? Poderia. Para o usuário poder customizar mais coisas, né? Mas aqui isso vai realmente só para os dados, perfeito? E aí, aqui no meu const series, que eu botava esses dados fake aqui, eu vou remover esse array de dados fake. E aqui para data, eu vou passar props.data, que é o que veio lá de fora. Veio nas minhas props. Vai vir da configuração, certo? E com isso eu vou ter um gráfico dinâmico, que eu recebo os dados externamente e ploto eles. Beleza? Show. Agora como é que eu passo então os dados aqui para dentro? Vou lá no app.js. E aqui em chart, ó, eu tenho uma propriedade data. Eu tenho que passar os dados para cá. Para passar os dados para cá,
né, e isto ser reativo, esses dados poderem ser atualizados, a gente tem que utilizar o que a gente chama de state. Tá? State é basicamente uma variável em que a tela fica conectada. E se a variável mudar, a coisa muda na tela. Isso vai permitir que a gente faça o gráfico se atualizar. Para criar um state, a gente vai precisar importar aqui em cima o useState, certo? A gente vai declarar o state como sendo aqui um array, um const array, data e setData, né? É de dados, né? Data é data, na verdade, né? Recebe a chamada da função useState, passando aí por padrão um array vazio. Então, por padrão, o nosso gráfico, né? Vou botar aqui ó, o data sendo passado aqui para propriedade. Por padrão, o nosso gráfico fica vazio. Perfeito? Esse é o padrão dele. Agora vamos colocar os dados nele. Então aqui o getCandles, certo? Ao invés dele jogar no console os dados, nós vamos chamar a função setData, que a gente definiu aqui em cima, para alterar o nosso state. Alterando o nosso state, este componente aqui, como ele está conectado à variável data, que é o nosso estado da aplicação, ele vai se atualizar automaticamente. Será que funcionou? Olha que bacana. Isso aqui, gente, já é BTC USDT gráfico de 1 minuto. Já é, tá? Se eu botar o mouse aqui, ó, esse candle abriu em 20.606, teve uma máxima de 20.626. Então você já tem aqui as informações, isso aqui já é real. Se eu trocar para um outro ativo, por exemplo, ETH-USDT, eu vou ter aqui Ethereum. Ó, 1.125, abertura da última vela. Então já está funcionando. Como é que eu faço para o usuário poder trocar, né, o symbol, o par de moedas? A gente volta aqui na nossa aplicação. Antes aqui do gráfico, vamos colocar um selects, né, componente select do HTML. Quem não sabe nada de HTML, tem um e-book gratuito no meu blog chamado Front-End para Iniciantes, para você aprender o básico de HTML, JavaScript, esse tipo de coisa. Então eu vou colocar aqui um select, e aí eu vou ter as minhas options. Você coloca as moedas que vocês quiserem, tá? Por exemplo, BTC USDT, ETH USDT e, sei lá, ADA USDT. Tá? Coloca o que vocês quiserem aí. Aqui eu vou ter um onChange, que é toda vez que esse select for alterado, tá? Até posso deixar ele fixo por enquanto. Vamos colocar um segundo select, que é o tempo gráfico. Então, 1 minuto, 1 dia e 1 semana, por exemplo. Tá? Podem colocar os tempos gráficos que vocês quiserem. A aparência vai ficar aqui no cantinho. Ó, você consegue trocar aqui, certo? Não está respondendo ainda, vamos fazer responder. Como é que a gente faz responder? Um evento onChange. Tem que passar para o evento onChange qual função que vai ser disparada quando o usuário trocar ali a seleção, certo? Então nós vamos criar aqui em cima uma função onSymbolChange, recebe um evento, e essa função vai ser disparada quando o usuário selecionar aqui. O que a gente vai fazer? A gente pode jogar um alerta aqui, ó, alert event target value. A gente pode criar uma outra função para o tempo gráfico, que é o onIntervalChange. A lógica é a mesma, a gente bota aqui o evento onChange, parando a função onIntervalChange. Agora, se o usuário selecionar aqui, ó, ele joga um alerta avisando, ó, o usuário selecionou isso aqui. Mas a gente não quer isso, né? A gente quer trocar o gráfico. Então, como é que a gente troca o gráfico? Tudo que a gente quiser trocar no front, a gente cria state. Criar aqui um symbol, set symbol, recebe use state para o padrão BTC USDT e um interval, set interval para o padrão 1M. E aí aqui no getCandles, a gente vai passar o symbol e o interval, que são nossos states, e vamos dizer que o useEffect tem que ser disparado não somente quando a página entra, que é este array vazio aqui, mas também quando mudar o symbol ou interval.
tem que disparar esse efeito de novo. Ele vai lá vai no servidor, pede pro servidor novos candles, o servidor vai na Binance, pega os candles e nos devolve. E este symbol interval eles vão mudar quando? Nos eventos aqui de change. Aqui eu chamo set symbol, passando o event.target.value. E aqui o set interval, passando o event.target.value. Bom, agora eu tenho tudo conectado ali. Se eu trocar aqui em cima, vai mudar o gráfico ali embaixo. Vou botar o gráfico, por exemplo, de Cardano. Ó, já atualizou. Mas não quero Cardano 1 minuto, eu quero Cardano 1 dia. Ó, esse aqui já é o gráfico diário de Cardano. Repare aqui embaixo as datas, ó. Tá? Cada velas aqui é 1 dia. Perfeito? Então eu já concluí agora a etapa 2. Eu tenho um gráfico de velas que pega os dados de mercado conforme a seleção do usuário e plota eles aqui de maneira profissional. E aí, conseguiu fazer com que o seu gráfico pegue os dados da API externa? Pode ser com a API que eu mostrei ali no vídeo ou com alguma sua, não tem problema nenhum. Mas se você tiver qualquer dificuldade no processo, deixa aí nos comentários que eu te ajudo. Se você gostou do vídeo e conseguiu fazer ele funcionar, deixa aí o seu like e se inscreva. Saem vídeos como esse aqui todas as semanas no canal. E no próximo, eu quero lhe mostrar como atualizar em tempo real esse gráfico. Então dá uma olhada nos vídeos sugeridos logo na sequência, vê se já não saiu esse vídeo. E se não saiu ainda, garanta sua inscrição e habilita as notificações para você não perder ele. Nós vamos utilizar aí o WebSockets para complementar os dados do gráfico. Até a próxima!